O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje conversando com o Richard Simonetti sobre a missão que Jesus atribuiu ao Brasil para que possamos crescer. Ô Richard, além de estimular o bem, no que o Espiritismo pode contribuir para a gente vencer esse desafio proposto por Jesus para nós? É aquilo que eu tenho falado sempre, Coelho. O Espiritismo, ele nos dá uma visão das consequências das ações humanas no mundo espiritual. Então, eu entendo que o grande estímulo é justamente esse, você saber o que vai lhe acontecer. Aquilo que para as religiões tradicionais é simplesmente uma ideia baseada na fé, você tem que ter fé de que aquilo que está sendo apresentado exprime a realidade. Para o Espiritismo, não, é a realidade que é mostrada, né? Através do processo mediúnico em que os espíritos nos dão uma visão muito objetiva das realidades espirituais e, de repente, você, com essa visão, peraí, eu tenho que mudar o meu comportamento, senão a coisa lá adiante eu vou colher as consequências. No livro Amor, Sempre Amor, eu comento a respeito do assunto e dizendo que, em linhas gerais, não é tão complicado você procurar colocar em prática aquilo que a doutrina nos orienta com relação ao desafio de fazer com que o Brasil seja realmente a pátria do Evangelho, o coração do mundo, né? Esse seria o grande desafio. Aquilo que é uma proposta do mundo espiritual se concretizar. E o que eu tenho que fazer como espírita, como cristão? Simplesmente fazer ao semelhante todo o bem que eu gostaria fosse feito para mim. Porque no mundo, no Brasil todo, nós temos milhões e milhões de pessoas adulterando pesos e medidas na balança das suas ações para tirar a vantagem. Quer dizer, o cidadão não está pensando no próximo, ele está pensando em si mesmo. Então, na medida em que eu pense no próximo, eu automaticamente não vou fazer nada que possa lesá-lo. E Jesus orienta, você faça todo o bem que você quer fazer pelo semelhante. E é interessante como isso daí muda a nossa visão do mundo, muda a nossa vida na medida em que eu me conscientizo de que devo fazer ao semelhante o bem que gostaria me fosse feito. Nesse livro, O Amor, Sublime Amor, eu falo do amor feliz, em que em determinado momento um cidadão, ele estava no seu escritório à noite lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e ele lê aquele trecho em que Kardec comenta exatamente essa observação de Jesus, né, de fazer ao próximo o bem que gostaríamos não fosse feito. E ele fala assim, puxa vida, seria tão bom se todo mundo fizesse isso, né? Se todo mundo vivesse para praticar o bem, nós teríamos uma vida bem melhor aqui na Terra, um entendimento maior entre as pessoas e seríamos realmente felizes. Ele fala, bom, a humanidade está longe ainda de cumprir essa orientação, mas eu vou tentar. Eu vou colocar em prática e a partir de agora vou sempre pensar no próximo e fazer pelo próximo todo o bem que gostaria me fosse feito. Daí ele estava no escritório, ele vai para o quarto, a esposa já deitada, ele se abaixa e beija a esposa e lhe deseja boa noite, né? A esposa estranha o comportamento, né? Ué, o que aconteceu? Pergunta para ele, aconteceu alguma coisa? Porque ele nunca tinha feito isso, né? E ele fala, não, querida, eu apenas lhe desejo uma boa noite. Daí a esposa fica mais cismada ainda, querida, nunca me chamou de querida, né? Daí ela até ficou feliz, se aconchegou ao marido, dormiu tranquila. Na manhã seguinte, ela, dirigindo-se ao marido na hora do café, falou, olha, a nossa serviçal doméstica está demorando, não trouxe o pão, eu vou até a padaria comprar pão. Daí o nosso herói lá, não, pode deixar que eu vou, ele vai à padaria. Na saída encontra um cidadão que se aproxima dele para lhe pedir alguma coisa, ele já diz, não, eu estou ocupado, estou com pressa, se afasta. Mas quando ele se afasta, ele lembra, puxa,
fazer pelo semelhante o bem que eu gostaria me fosse feito. E se eu estivesse nessa situação, querendo falar com alguém, eu gostaria que me ouvissem. Daí ele volta, vai conversar com o cidadão. E o cidadão lhe diz, olha, eu estou numa situação precária, eu estou desempregado há 1 ano, não tenho mais recursos, a minha família passando necessidades, a minha esposa está doente, eu tenho 4 filhos, e eu estou numa situação desesperadora. Daí o empresário, né, o nosso herói, se compadece dele, leva-o à padaria, lhe fornece aí vários litros de leite, pães e dá um dinheiro. Olha, vá meu filho, vá tranquilo, cuidar da sua família. Daí o pedinte lhe agradece, né? Na verdade não era um mendigo, era uma pessoa atravessando uma situação difícil. O cidadão lhe agradece, olha, você realmente salvou minha vida, porque eu estava tão desesperado, ninguém me atende, ninguém me dá atenção, eu estava pensando até em me matar. Daí o nosso herói lá, o empresário, se assusta. Não, meu filho, que é isso? Cuidado, o suicídio é saltar da frigideira para o fogo. Você procure o centro, dá o endereço do centro, nós vamos ajudá-lo, vou tentar arranjar um emprego para você. E daí atendeu o cidadão, vai embora, pega o automóvel, vai para a sua empresa. No trânsito em São Paulo, né, trânsito difícil de manhã, um motorista lhe dá uma fechada, quase provoca um acidente. E não contente, o motorista, que foi o quase causador do acidente, sai xingando, dizendo palavrões. Daí o empresário fica irritado, tem vontade de xingar o motorista também, mas daí é o tal negócio, ele está tentando cumprir o evangelho. Ele fala, bom, tenho que me colocar no lugar dele. E se esse motorista está atribulado com algum problema de família? E se ele está indo para um hospital para atender alguém doente? Daí ele, ao invés de amaldiçoar, ora pelo motorista lá que quase provocaram o acidente. Liga o rádio e de repente houve um noticiário sobre um cidadão que cometeu um crime tenebroso. A população está cercando a sua casa, quer linchá-lo. E o nosso herói ouve o noticiário e fala bem que merecia mesmo ser linchado esse cidadão. Mas é o tal negócio, peraí, será que Jesus falaria isso? Daí ele pensa que aquele cidadão que cometeu o crime tenebroso certamente estava com algum problema. Jesus ensinava que os sãos não precisam de médico. Certamente o cidadão está doente. Então, ao invés de amaldiçoá-lo, ele ora por ele e ora pela vítima também. Mais um pouco ele entra na empresa, o chefe da contabilidade vem e lhe diz, olha, fulana, a nossa secretária, está trabalhando muito mal, não está prestando atenção no serviço, tem faltado com frequência, anda displicente, eu acho que nós devemos demiti-lo. Bem, se é assim, falou o empresário, mas quando ele fala se é assim, ele lembra do Evangelho. Bom, se é assim, ele fica reticente, eu quero conversar com ela. Mas conversar por quê, fala o encarregado. Já falei que ela não serve mais para nós. Não, mas eu quero conversar. Chamam a moça. A moça debulha-se em lágrimas, tinha sido abandonada pelo marido, tinha 2 filhos, a mãe era paciente terminal, estava atravessando uma situação muito aflitiva. Daí o empresário lhe concede férias, lhe dá um adiantamento, olha minha filha, se precisar de alguma coisa, procure a gente. À tardezinha ele retorna ao serviço na hora do rush, trânsito terrível, né, sempre, mas ele, surpreendentemente para ele próprio, ele estava calmo, tranquilo, feliz. Aquilo não o estava afetando. Ele liga o rádio e ouve a canção do Vinícius de Moraes, Se Todos Fossem Iguais a Você, né? Uma música muito bonita, uma melodia muito bonita. E ele fala, puxa vida, se todo mundo fosse igual a Jesus, que maravilha seria a gente viver. Né? Bom, se todo mundo não estava tentando imitar Jesus, ele continuaria tentando imitar, fazendo pelo próximo o bem que gostaria que fosse feito. Quer dizer, ele resolveu o problema da felicidade. Porque a felicidade é exatamente isso, né, Coelho? Você trabalhar sempre no campo do bem, agir, fazer o bem, atender o semelhante, fazer alguma coisa em favor do próximo, em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer situação. A felicidade é viver de serviço posto à mão entre horários na cabeça e Cristo no coração. Isso daí quem diz é o Casimiro Cunha, um versinho psicografado por Chico Xavier. É isso mesmo, né? Felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Ajude sempre, trabalhe sempre, você será feliz. O Espiritismo nasceu na França, com Kardec, Allan Kardec.
Na França, o espiritismo praticamente não cresceu, né? O espiritismo, acho que no mundo hoje, cresceu muito no Brasil. A que você atribui isso? Em primeiro lugar, o Kardec codificou a doutrina espírita na França, porque a França era o centro cultural do mundo, né? Então, para que houvesse uma irradiação do espiritismo, era fundamental que ele fosse codificado na França. Então, foi a partir dali que ele se disseminou. Agora, acontece que o continente europeu, isso desde o século passado, a começar pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a população assumiu uma postura materialista, né? Infelizmente, isso acontece. É o hedonismo, é a preocupação em gozar a vida, tanto é que a gente nota que a população europeia está ameaçada de diminuir cada vez mais. Por quê? Porque os pais não querem filhos, né? Os casais não querem filhos, porque eles querem gozar a vida. Então é um sentido muito materialista. E onde o materialismo impera, é difícil você ter uma conceituação espiritualista sendo disseminada, né? A meu ver, o principal problema é esse, é a postura materialista do continente europeu. Aqui no Brasil, com uma população mais jovem, mais sensível, mais voltada para as coisas religiosas, né? A gente nota que é um pensamento, tanto é que as religiões prosperam muito aqui no Brasil, então ficou mais fácil ao espiritismo se desenvolver, primeiro como uma religião, né? O espiritismo hoje ele se desenvolve muito no Brasil como uma religião, quando na verdade ele é uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Eu diria que se desenvolveu muito no Brasil também, graças ao trabalho maravilhoso, extraordinário de Chico Xavier, né? Eu situaria o espiritismo no Brasil antes e depois de Chico, né? Ele deu um impulso muito grande, a obra de Chico, nos 412 livros que ele psicografou, que foram publicados, os seus exemplos maravilhosos de amor pelo próximo, tudo isso daí tem sido um estímulo extraordinário. Nós temos no Brasil hoje milhares de organizações espíritas que foram fundadas com base na orientação do próprio Chico, né? Esses estímulos que ele dá, o esforço do bem, beleza. Richard, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos telespectadores. É aquilo que a gente comenta sempre, né, Coelho? Nós temos uma bênção muito grande em nossas vidas, que é essa visão objetiva das realidades espirituais. Tenho comentado sempre que nós espíritas não teremos grandes problemas de adaptação à vida espiritual quando chegar a nossa hora. O espiritismo é o beabá da vida espiritual. A gente está suficientemente esclarecido para perceber que desencarnou quando chegar a nossa hora. Mas isso que é uma grande vantagem vai se converter também numa grande desvantagem para nós. Na medida em que Jesus ensinava que muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. Então nós espíritas temos recebido muito mesmo, bem mais do que merecemos. E o conhecimento da verdade implica em compromisso com ela. Nós estamos compromissados com a doutrina espírita a partir do momento em que conhecemos alguma coisa, em que temos essa visão de realidades espirituais proporcionada pelo Espiritismo. Então, a responsabilidade é grande, né? O espírita, não posso ver o espírita acomodado. O mero frequentador de sessões espíritas, o mero papa-passes, né? O cidadão que vai no espiritismo, no centro para receber o passe. Espírita tem que ser aquele cidadão que arregaça as mangas, que trabalha, que faz alguma coisa. Porque a responsabilidade realmente é muito grande. A gente espera a todos também no nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!